de Almeida, que inclusive está aqui conosco. O tema dessa aula será registro de candidatura, inexigibilidade, aplicação da lei da ficha limpa, ação de impugnação ao registro de candidatura, representação por descumprimento do artigo 41A da lei 9.504/97, comumente conhecida como lei que fala sobre compra de votos, ok? Então esse será o tema da nossa próxima aula, com o professor, como eu disse aqui, Renato Ribeiro. Estão todos naturalmente convidados. Como vocês podem ver, apesar do número bastante grande de inscrições, é comum que nós tenhamos vagas no auditório. Então, se eventualmente vocês quiserem convidar alguém para vir aqui ao curso, assistir o nosso conteúdo, vocês podem ver que, havendo espaço aqui disponível, está aberto a todos a presença. Além disso, me foi solicitado que eu fizesse uma pergunta aqui ao público a respeito de como as pessoas se informaram a respeito do curso. Tem algumas múltiplas opções aqui que eu gostaria de ler e pedir para que vocês pudessem responder, levantando a mão, a essas opções de como se tomou o conhecimento do curso. Então, as opções são as seguintes: quem teve conhecimento do curso por meio do e-mail, da mala direta da Escola do Parlamento ou da Câmara? Ok. Quem obteve a informação diretamente do site, não porque eventualmente consultou o e-mail? Ok. Quem teve conhecimento por meio do Facebook ou de alguma rede social? Ok. E quem teve conhecimento por meio do gabinete, aqui internamente, não por meio dessas outras? Teve alguém que teve conhecimento por meio da revista? Tem a revista do Parlamento? Essa divulgação, estão vendo que o que vale é meios eletrônicos, né? E teve alguém que teve conhecimento por meio da TV Minuto, também fez divulgação a respeito disso? Não? E teve alguém que teve conhecimento por meio de amigo ou colega que disse, vai ter o curso, mas não... Ok. O método analógico funciona também. Pois bem, e aí sobre a composição, quem daqui trabalha como assessor em gabinete? Ok? Quem daqui é servidor concursado da Câmara e está fazendo aqui o curso? E geralmente os concursados são os que mais vêm nos cursos, mas talvez pelo perfil aqui tenha mudado um pouco, pela natureza do curso. Quem aqui é estudante de Direito? E estudante de outros cursos que não sejam Direito? Ok. E quem não se enquadrou em nenhuma dessas categorias que eu relatei aqui? Pô, a maioria. Tem alguém que é pré-candidato aqui, está pensando em se candidatar, veio aqui e falou, vou pegar algumas informações? Ótimo. Ok. Quem está vindo pela primeira vez no curso da Escola do Parlamento? Quem está vindo pela primeira vez, que é assistente social? Estudante de ciências sociais ou ciência política? Quem trabalha em instituto de opinião e pesquisa? Quem pretende trabalhar na campanha de algum candidato? Essa era a pergunta certa. Boa, Lara. Essa era a pergunta. Ótimo. A Lara é uma das dirigentes da Escola de Parlamento. Ela tinha pedido algumas perguntas, mas foi ótimo ela estar aqui para complementar. Agora ela acertou qual que era o recorte do curso. Vocês viram? Essa é a temática que motivou as pessoas a estarem aqui, né? Bom, então a gente vai dar continuidade aqui aos trabalhos, mais uma parte expositiva aqui do professor Alisson. Então, chegando algumas perguntas aqui por escrito, e eu vou pedir que durante esse período em que ele vai fazer essa segunda parte da exposição, as perguntas elas fossem remetidas aqui à mesa. Eu vou ficar aqui na mesa recebendo, e eu vou tentar sistematizar e organizar elas em blocos para que ele possa fazer as respostas dentro aí do tempo estipulado que nós tivemos. Então, por gentileza, quem tiver questões escritas, eu pediria que trouxesse até aqui à mesa. Eu vou tentar organizar isso para sistematizar as perguntas. Quem está estudando para concurso público. Até que teve um X, mas ganhou quem está pensando em se envolver diretamente no processo eleitoral. Ótimo. Então, convidamos então o professor Alisson a proferir... Opa!
para que vocês não tenham que ficar se levantando, etc., vir até aqui a mesa, basta levantar a mão que ela vai recolher as perguntas trazendo para mim, tá bom? Obrigado, então vamos à segunda parte da exposição, ok? Obrigado. Muito bem, minhas prezadas e meus prezados. Eu quero agora chegar a questões derradeiras a respeito de como se estrutura o direito eleitoral na nossa sociabilidade contemporânea, atual. Eu disse que chegamos em um certo momento no qual o capitalismo organiza um direito, e, portanto, em todas as áreas, um direito eleitoral. Eu quero explicar agora a todos aquilo que ensino aos meus alunos na faculdade, inclusive os interessados depois. Eu fico ao final da aula também à disposição para dar os contatos e recebê-los, inclusive, para outras palestras e cursos meus, aulas minhas. Mas eu quero ensinar aqui aquilo que falo aos meus alunos na faculdade e ensino em termos de reflexão teórica sobre o direito. Nós temos um Estado em qualquer sociedade capitalista, porque o capitalismo é o único modo de produção e de relação social na história na qual quem manda não manda diretamente. Isto é uma coisa possível para que todos entendam, isto é fácil de entender, apenas as pessoas não prestam atenção nisso. Quando tínhamos sociedades escravagistas, isto foi a Roma antiga, a Grécia antiga, o Egito antigo, os senhores pegam a Bíblia hebraica, é uma sociedade escravagista do passado, não é capitalista, é um outro tipo de sociedade. Tem senhores. Os hebreus foram escravos no Egito. Muito bem. Nestas sociedades, quem manda, manda pela força bruta e manda diretamente. Não tem lei que o impeça. Portanto, é um mando direto. Isto eu falo no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, que é o livro que as faculdades usam no primeiro ano. Nesse livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu digo por lá: o escravagismo é uma sociedade de mando direto. O que a gente chama de direito por lá não é direito. É uma coisa próxima da religião. Quando eu digo, eu tenho a força, mando em você, e você vai fazer isso ou morre, a gente chama isso de direito, mas chama errado, porque isso é força bruta. E quando alguém diz, e você morra ajoelhado porque um Deus quis, isso é religião, embora esteja dado no campo jurídico, mas é religião. A Idade Média é a mesma coisa. Um senhor feudal manda diretamente. Tanto que todas as vezes o senhor feudal dizia para o servo, trabalhe para mim, no final do ano, metade da produção é minha e metade é sua, para você alimentar a sua família. Muito bem, disse o senhor feudal. No final do ano chegava o senhor feudal e dizia, pensando muito bem, 3/4 são meus e 1/4 é seu. Aí o servo vai dizer, mas você combinou que era meio a meio. E o senhor feudal diz, bom, muito bem, mudei de ideia, agora 3/4 são meus, 1/4 é seu. O que faz este servo? Ele vai dizer, não aceito isso, vou recorrer à justiça. Não existe justiça, não existe direito. É a vontade do Senhor. Entendem o que estou dizendo aqui? Que nós temos uma exploração direta, um mando direto. Ainda que os manuais errados de direito, e muitas faculdades dão esses manuais errados, digam o seguinte, a vontade do senhor feudal é o direito feudal. Meus senhores, isto aqui é uma expressão, às vezes, obtusa e problemática. É verdade que o senhor feudal está fazendo a sua vontade. É verdade até que eu chamo isso de direito, mas não é direito como nosso. É simplesmente a sua vontade. Assim é com o direito eleitoral. Até o século XIX, em qualquer país do mundo monárquico, absolutista, o rei falava, agora vai ter eleição assim. Eu chamo isso de direito eleitoral, mas não é bem direito eleitoral, é a vontade do rei. O Dom Pedro II era isso. Agora tem eleição, agora não tem mais, agora eu revogo o gabinete, agora vocês ficam aí. Muito bem, eu posso chamar isso de direito eleitoral, mas não é do nosso jeito. Chega um momento que é o capitalismo em que a exploração se dá no nível econômico e o nível político se separa na casca, no imediato do econômico. Isto é o que eu ensino no meu livro Estado e Forma Política. No capitalismo, o homem mais rico de um lugar não é quem manda diretamente na política. Separa as duas coisas. Sendo que no feudalismo e no escravagismo era unido. O senhor de escravo mandava em tudo. O senhor feudal mandava em tudo. No capitalismo, não. O homem mais rico de São Paulo, em geral, não vira prefeito de São Paulo. Eu digo em geral porque o Olavo Setúbal já foi prefeito de São Paulo, mas é uma exceção. Muito bem.
em geral, o homem mais rico de São Paulo manda economicamente em São Paulo, não politicamente. Até porque, meus senhores e minhas senhoras, eu sei que os senhores e as senhoras estão aqui vivendo uma vida eleitoral intensa, mas para o capital, ser prefeito, vereador e assessor é uma quase indigência econômica. Muito bem, porque esses milhares de reais para o capital não é nada. É que a gente não sabe que é rico, desculpem o termo. Enfim, a pessoa não sabe que é rico e acha que 20 mil é muito, 40 mil é muito. Enfim, eu digo para os meus alunos que fazem direito são a classe média. A classe média tem um problema porque ela tem um carro importado. Ser rico é ser dono da fábrica do carro importado. Esse é o capital. Quem tem um carro importado é um pobre menos pobre, só. E, aliás, muito pobre, porque seria um pouco mais rico ele anda a pé. Enfim, só uma pobreza estilizada. Ir para Miami é só um sintoma da pobreza humana. Enfim, é uma falta de cultura, só isso. Muito bem. Então já estou destruindo esses sonhos de consumo da classe média política paulistana. A indigência é tamanha, minhas senhoras e meus senhores, que as pessoas só têm uma língua além do português, o inglês. Já houve um caso, me contaram, no Largo São Francisco, de que um aluno no primeiro ano leu habeas corpus, que é tudo que não é inglês, tudo que não é português, não é latim, é inglês. Enfim, então não é habeas corpus, é habeas corpus. Esse é o nível, então, para quem fala habeas corpus no lugar de habeas corpus, a única viagem que ele tem a fazer como sonho da vida é Miami. Muito bem. Então, observem o que estou dizendo. Neste tipo de sociabilidade, o capital, e quando eu falo capital, volto a dizer, não é classe média. Classe média é trabalhador com luxo, só isso. Então, também já estou... A pessoa se sente ofendida muitas vezes. Eu sou o capital do Brasil. Não é. Volto a falar, capital do Brasil, segundo o IBGE, são 150 mil pessoas. 150 mil pessoas num quadro de 204 milhões de pessoas é o arredondamento da conta, porque eu não posso nem falar 203 milhões e dá 204 milhões de pobres. Somos nós e os pobres mais pobres, ainda que a gente odeia em geral. A classe média tem um certo ódio em relação a quem é pobre com cara de pobre, né? Que não é pessoa prestigiada. Muito bem, neste quadro, os 150 mil brasileiros que são os donos do capital, os 400 mil norte-americanos donos do capital, os 5 mil paraguaios donos do capital, e etc. e tal. Neste quadro, essa gente não administra a política diretamente. Há uma separação, e aqui é a forma política estatal que surgiu. O Estado é um campo que nós dizemos, olhando de frente, de longe, neutro em relação à economia. Porque no Estado ganha um pobre, na política, eventualmente, ganha um cara que cuspiu no rico da cidade. Numa cidade do interior, o Zé brigou com o fazendeiro local, e mesmo assim o povão que odiava o fazendeiro votou no Zé. E o juiz eleitoral não teve jeito de pegar nada contra as contas de campanha do Zé, não teve jeito de anular aquela prestação de contas, e mesmo assim ele ganhou. Isso acontece. Sendo que o juiz da cidade, em geral, não toma café com o Zé, cortador de cana. Toma café no tênis clube local com o rico da cidade. Essas são as aulas que eu dou para os juízes aqui do Estado de São Paulo, de qualquer estado do Brasil, dizendo que qualquer um vai para o interior, de qualquer lugar do Brasil, vai frequentar o clube da elite local, não vai frequentar o sindicato. E veja, até juiz do trabalho, não frequenta o bar do João, na esquina da periferia daquela cidade. Não toma pinga com o outro. Ele toma saquê no tênis clube local. Portanto, eu já sei quem é amigo do juiz. Já sei de antemão. E sempre levanta a mão alguém, depois me manda a pergunta no final, mas e quando os pobres virarem juízes? Não tem um juiz ou outro que veio pobre? Veio. Eu digo dos meus alunos da faculdade, muitos vêm pobres. Só que, meus senhores, classe não é da qual a gente veio, é a qual a gente pertence. Em um certo momento. Então, o cara que saiu ganhando milão, um dia resolve ganhar 22 mil, automaticamente ele pensa, como é que eu vou fazer minha filha estudar? Onde ela vai? Vai para Miami. Por quê? Porque na escolinha que ela estuda na cidade X, é a escolinha da elite, elite que eu digo econômica, né? Enfim, é uma tristeza intelectual, mas uma dita elite econômica. Mas nessa escolinha, aos 9 anos de idade, fazem uma excursão para Miami, vão todas. E quem é da escolinha da elite, aos 17 anos, vai para Porto Seguro. E se a filha dele não for também, coitadinha, ela é uma alijada social, e ninguém conta por lá. Então, a minha coleguinha de 14 anos tem uma biblioteca de 500 livros.
A pergunta não é essa. A minha coleguinha de 14 anos falou para mim que vai ter festa de debutantes de 15 anos no ano que vem dela, e o pai dela chamou o galã da Malhação. Esse é o problema da classe média, de modo geral. Enfim, e aí o pai dessa menina de 14 anos, se também não chamar o outro galã da Malhação para a festa dela, já perdemos. Então eu já sei bem o que é a elite da classe média brasileira. Enfim, dá no que dá. Enfim, ninguém tem livro, mas todo mundo vai para Miami, todo mundo vai para Porto Seguro, com 7 anos vai para o Hopi Hari, e aos 15 anos a menina faz festa de debutante. Muito bem. Eu posso continuar os exemplos, mas vou parar aqui porque não quero chocar tanto também as pessoas. Quem quiser, vem depois pergunta, eu choco. Muito bem. Então vamos lá. O que estou dizendo para todos é que neste quadro nós temos um poder político apartado, e agora é a questão fundamental desta reflexão que insisto muito em termos teóricos, o poder político é apartado do econômico. Então nós dizemos, qualquer um pode ganhar uma eleição. Muito bem. Só que esta forma de dizer o poder político é diferente do econômico nos dá a ilusão de que nós temos democracia. Nos dá a ilusão de que nós vivemos sob o direito e o direito funciona. Porque, de fato, o Lula já ganhou uma eleição e não tinha um dedo, ele vinha como trabalhador. O outro era pobre e ganhou uma eleição. Na República Velha, um pobre ganhou uma eleição. Depois, não sei o que mais, tem vereador para tudo quanto é lado, que veio da extrema periferia de São Paulo, um dia foi um self-made man, ficou rico, e aí ganhou uma eleição. E eu conheço essa história para todo lado. Qualquer lugar que eu vá, no Brasil, eu posso receber qualquer assessor de vereador, qualquer vereador, ele tem uma história bonita para me contar. De superação, inclusive. Pode ser o mais rico da cidade, mas um dia ele sofreu bullying na escola aos 14 anos, porque ele era o gordinho rico da escola, ele foi chamado de Kiko do Chaves, e aí ele então, eu vejo o corte geracional, né? Enfim, tem gente que entendeu quem é o Kiko do Chaves. E daí, ele então se superou, etc. e tal. Muito bem, todo mundo tem uma história bonita para contar. Só que o problema é o seguinte, meus senhores, esta aparente autonomia do Estado em face do capital, eu falo sobre isso no livro Estado de Forma Política, é uma autonomia do Estado em face do capital relativa. Esse é o termo técnico das ciências sociais. Autonomia relativa do Estado e do direito em face do capital. É verdade que o capital pouco se importa se o vereador é o José ou o João, se ele vai abrir rua na Zona Leste ou na Zona Oeste. Bem, não tem grande diferença, a não ser que seja, vamos lá, sou o vereador da cidade tal, a cidade tem 4 mil habitantes. A Toyota disse que pretende abrir uma fábrica na cidade. Para 4 mil habitantes, uma fábrica da Toyota é o sonho do consumo daquele prefeito, daqueles vereadores. Se os vereadores, no entanto, baterem o pé e falarem, não gosto do prefeito, ao invés de asfaltar uma avenida que vai levar para a futura fábrica da Toyota, eu quero asfaltar a avenida do outro lado da cidade, aí sim eu posso dizer que o capital fará de um tal modo que ele começa a sabotar a vida desses 11 vereadores daquele município. E para sabotar é muito fácil, gente. Basta qualquer grampo telefônico, qualquer um tem uma amante, qualquer um tem uma fala para dizer, qualquer um, tirando os senhores aqui que são assistentes dos vereadores, os senhores não, mas os outros sim. Tem exceção. Na média, enfim. Tem algo que passa por horroroso. Muito bem. E para grampear um segundo, etc. e tal. Muito bem. Nós temos, de fato, um poder efetivo, aqui quase da ilegalidade, que destrói qualquer um. Porque, no limite, meus senhores, qualquer um mandou uma mensagem indevida para uma moça tal, e a sua esposa pode pegar dizendo, você falou benzinho, enfim, e benzinho, posso entender qualquer coisa. Oi, querida, tchau, querida, enfim, expressões da moda. Essas expressões podem ensejar qualquer coisa. E tchau, querida, inclusive, é uma ofensa, não é para elogio, mas eu posso vender como elogio. O que estou dizendo para todos é que nós temos, de fato, um poder econômico apartado, mas de vez em quando ele entra diretamente. Entendem isso? Ele é relativamente autônomo em relação ao poder econômico. Claro, no dia a dia, os senhores são aqui assistentes vereadores, estão nesse momento da vida política. Praticamente as grandes questões do capital pouco afetam a vida do município. Uma coisa ou outra, mas não no geral. Os senhores têm uma certa autonomia para definir se vai ter tal, enfim, política pública em tal local ou em tal outro local. Inclusive porque aquilo que não interessa muito tem um orçamento pequeno.
entes federativos que não têm grande relevo, também o orçamento, os senhores vão lá, mas eu queria tirar todos os favelados de São Paulo da favela. Sim, isso pode até querer, não tem dinheiro, então, essa política pública, sim, não está na opção das pessoas. Se entrar um prefeito aí que resolve tirar todo mundo da favela, ele pode querer, mas não tem orçamento. Diferente no plano federal. No plano federal, eu poderia dizer, paro de pagar juros e vou fazer minha casa, minha vida de favelados. Isso é uma opção. Mas justamente para não acontecer, eu já sei que no plano federal o controle vem por cima. E como vem por cima, em geral no nível político, que começa a importar, o controle é meio de comunicação de massa. E basta eu dizer que uma pessoa é do mal, que essa pessoa é do mal. Porque, veja, eu falo para 300 me escutam. Nesse momento, eu não preciso nem olhar para o relógio, mas nesse momento, 30 milhões de brasileiros estão ouvindo televisão, vendo televisão. 30 milhões, eu falo para 300. E esses 30 milhões, basta que eu diga o seguinte, tal pessoa é muito de Deus, é muito boa, tal pessoa é muito do mal, feia, fala coisas horrorosas, etc. e tal. 30 milhões de brasileiros escutam nesta manhã isto. Só que eles têm pai, mãe, filho, filha, vizinho, tem comentário para fazer, tem oficina mecânica ligada, e o mecânico está escutando lá que fulano de tal é muito do mal, e ele fala para o colega do lado, inclusive, e o cara que passou por lá para levar o carro. Está vendo que coisa horrorosa? Muito bem, eu sei controlar virtualmente 100% de uma sociedade pelos aparelhos ideológicos, pelos meios de comunicação de massa. Nisso, os Estados Unidos são campeões. Lá, a Fox News fala qualquer coisa de qualquer um, e o povo acredita. Obama é da África. Obama nasceu na África. Praticamente, meus senhores, 50% dos norte-americanos acreditam que o Obama nasceu na África. E o Obama é norte-americano, não nasceu no Quênia. Quem nasceu no Quênia é pai dele. Só que imagine que uma televisão falar todo dia que o Obama nasceu na África. Vai chegar uma hora que a pessoa vai dizer, mas você está falando que não nasceu? Prova que não nasceu. E observem que absurdo que alguém tem que provar um fato óbvio. Ninguém consegue. Esta prova do óbvio para as pessoas é altamente... Prova que você é honesto. Tem um ser humano que consegue dar essa prova cabal. É porque eu tenho microfone. Só que não esse microfone, eu tenho a televisão. Muito bem, meus senhores, nesse quadro, agora eu quero falar das questões que estruturam este Estado que é relativamente autônomo em face do capital, mas eu volto a falar, relativamente autônomo. Em alguns momentos, esta relativa autonomia quebra. Daí vem uma outra tese, eu já indiquei para alguns que vieram perguntar para mim no intervalo, uma outra reflexão que eu desenvolvo num livro meu chamado Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro. A legalidade funciona na média, na exceção ela quebra. Quando nós temos momentos extremos no qual ao capital do mundo não interessa a legalidade quebra. E volto a falar, capital muitas vezes nós nem imaginamos o que é. Capital pode ser a Shell, querendo o pré-sal do Brasil. E para querer o pré-sal do Brasil, basta eu falar para o povo que pré-sal custa. E, gente, para eu falar para o povo que pré-sal custa, basta eu contar para o povo que a Petrobras quebrou e para ela continuar puxando petróleo do mar, vai custar demais. E vai vir uma empresa dos Estados Unidos ou da Inglaterra que vai puxar sem pedir um tostão para nós. E todo mundo vai bater palma. Ou seja, eu tenho um povo inteiro contra o seu interesse. Basta eu contar direito que eu digo, errado. Basta eu contar do modo pelo qual eu quiser. Muito bem, isso é interesse do capital. E se a legalidade é contra, porque os senhores sabem, há uma lei dizendo que o petróleo é nosso desde o tempo do Vargas. E se a legalidade não nos interessa, eu quero a legalidade. Isso acontece 1000 vezes. 64 é o exemplo disso. A legalidade foi quebrada. O presidente da República era o João Goulart. Ele foi tirado. Muito bem, a grande legalidade se quebra. Virtualmente, agora vem a peculiaridade. A pequena não se quebra. Os senhores já viram o João Goulart ser tirado, o Getúlio ser suicidado, a Dilma ser tirada, por trás, a gente volta, o Juscelino Kubitschek foi quase tirado 3 vezes, o Getúlio mais tantas vezes, e etc. e tal. E os senhores nunca têm uma história para contar quantos prefeitos de São Paulo foram tirados. Quantos vereadores da Câmara de São Paulo foram tirados. Por quê? A legalidade funciona exatamente nesse nível em que ela não tem tanta importância. Para o nível pequeno, ela funciona bastante. Para o nível grande, não funciona. Se eu desse uma palestra aqui para assessores de candidatos a presidente da República, minha palestra era totalmente outra. Eu podia dizer claramente, o TSE tem lado. Já sabe quem ele vai vasculhar a conta até o limite da alma. E quem não vai. O problema do direito eleitoral, então, para quem está disputando o maior cargo majoritário do país, não é de direito eleitoral. É de amizade. É de influência. Para quem está disputando a eleição de vereador, é direito eleitoral. Porque
vai ter não sei quantos centenas de candidatos a vereador em São Paulo, e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo olha todo mundo mais ou menos que nem igual. Com muito pouca diferença. Então, por um acaso, os senhores que vão ser assessores de candidatos a vereador, os senhores estão sob a espada do direito eleitoral, sim. Daí esse curso precisa. Por quê? Porque, eventualmente, uma nota fiscal mal recolhida vai dar problema para os senhores. Isto vai sim. Só que saibam, no plano federal, não vai. No plano de governador, não vai. Porque a depender de como eu interpreto, falta a nota do outro, mas a de cá eu não vi. Não tive tempo de ver. Eu podia dar 500 exemplos pegando no jornal. Mas como eu sei que os senhores também sabem ler o jornal, e prefiro até que não leiam, mas enfim, vejam por conta a seletividade da justiça. Quero chegar agora ao último conceito desta aplicação do Estado da política em relação ao direito e ao direito eleitoral. O direito não é simplesmente, minhas senhoras e meus senhores, uma estrutura institucional normativa. Um pedaço do direito são as instituições normativas. Nós temos legislações eleitorais no país, nós temos uma Constituição escrita no país. Mas quem diz o que é esta legislação e quem diz o que é esta normativa são os órgãos judiciais. Eu dou um exemplo muito simples. Eu vou dar o exemplo para não desempatar. Que é crime de responsabilidade? Nós temos vários crimes elencados na estrutura do ordenamento jurídico do Brasil. Nós temos um Código Penal que dá centenas de crimes. Homicídio, furto, roubo, latrocínio, tem tudo. Muito bem. Pedalada fiscal não é crime tipificado. Nunca ninguém ouviu falar deste crime. E, no entanto, quem diz se é crime ou não, quem julga dizendo se é crime ou não. Portanto, o direito é aquilo que o julgador disser que é. Se disser que pedalada fiscal é crime e eu recorrer até o último tribunal e o último tribunal mantiver dizendo que é crime, é. Ou seja, a estrutura do direito é uma estrutura que depende não só daquilo que está escrito na norma do direito, mas depende da vontade de quem julga. O que os senhores vão entender aqui, minhas senhoras e meus senhores, é que o desaguar do direito se faz sempre pelo poder judiciário. Então os senhores vão dizer o seguinte: mas o meu candidato a vereador está muito na cara que ele é honesto, que ele nunca roubou, que ele nunca fez nada. Todo mundo aqui, inclusive, assessora candidatos honestos. Todo mundo aqui tem um candidato honesto. E o juiz não interpretou. Meus senhores, essa é a tristeza. O juiz não interpretou, o tribunal não interpretou, o STF não interpretou, então ele não é honesto. Só. Quem declara o direito é quem tem o direito na mão, na prática. Estes são os tribunais. Por isso o direito não é uma ciência lógica. Nem é, agora vem o fundamental, uma ciência imparcial. É com tristeza que eu ensino isso a todos. Não queiram os senhores dizer, vamos salvaguardar as instituições, viva as instituições republicanas. Meus senhores, são elas que fazem a sociedade ser o que é. E, inclusive, agora eu quero falar de mais um dado. É a democracia, nesse louvor que nós fazemos dela, que nós fazemos o horror na forma democrática. Não queiram aqui dourar a pílula das instituições. As instituições são esta injunção de forças sociais, políticas, as piores possíveis. Porque sei muito bem que os pobres do Brasil não têm voz na televisão, não tem TV de pobre. E eu sei muito bem que o jornal mais visto do Brasil passa o top de 5 segundos, passa só propaganda de banco. Eu não posso imaginar que esse jornal não vá fazer nada que não seja o interesse do banco, aumentar a taxa de juro. Não vai diminuir a taxa de juro. Quem financia o jornal é o banco, não é a comunidade de Perus que financia um jornal. Portanto, não vou pensar no habitante de Perus. Ele nem entra no jornal mais importante do país. O que estou dizendo para todos os senhores e senhoras é que aquilo que nós louvamos como democracia, de fato, tem uma estrutura como tal. As pessoas vão à urna, as pessoas votam, a urna, se eu aperto X, sai X. Isso não é o problema. O problema é preliminar. Qual é? Só há democracia no mundo, nas sociedades capitalistas, em sociedades nas quais previamente o controle da opinião é dado pela mão destes grandes grupos. Só depois sai democracia. Se eventualmente em algum momento a opinião do povo escapa do controle da maioria, acaba na hora a democracia. Eu quero ver se todos entendem o que estou falando aqui. Nós, até o século XIX, tivemos só democracia no papel. Nenhum país do mundo teve democracia concreta. Nenhum da Europa, nem Estados Unidos, nem Brasil, nem nenhum lugar. No século XX, começou a acontecer o fato de que, pelo direito eleitoral, gente apertava na urna eletrônica e saiu o voto dele.
A gente pegava um papel e, na hora da apuração, colocavam todos os fiscais de todos os partidos e ganhava o vereador que, de fato, ganhou. A gente falou, ganhou a democracia. Meus senhores, só existe esse sistema quando, previamente a pessoa poder pegar o voto e o voto valer, eu consigo controlar a vontade e a opinião dessa pessoa. Ou seja, quando o capitalismo teve condição de fazer surgir meios de comunicação de massa, aí surgiu a democracia. Por quê? Porque aí qualquer um vota, mas qualquer um votando, a opinião dele já está balizada previamente pelo meio de comunicação de massa. Jornal, rádio e televisão. Internet, Facebook, WhatsApp. São as formas mais contemporâneas disso. Portanto, eu posso fazer uma população votar e respeitarei juridicamente o voto dessa pessoa, da população inteira. Por quê? Porque antes eu controlo o que ela pensa. E vejam, em raros casos, quando eu não consigo controlar totalmente o que o povo pensa, quando o povo começa a votar em gente do povo, aí o direito por alto vai dizer, mas quem vocês votaram que é do povo é criminoso. Ponto. Já tira a vontade do povo na hora, juridicamente. Eventualmente, por quê, meus senhores? Porque quase via de regra, a televisão faz esse papel. Alguém é do bem ou do mal por causa da televisão, por causa do Facebook, por causa do WhatsApp. Muito bem. Neste quadro, estou dizendo, a democracia é só um sistema de aferição de votos. Ela não é uma força viva que permite com que todos possam se exprimir. Ela é um sistema de ibope. Só que não é um ibope perguntando na rua, é um ibope no qual todo mundo se dirige à sede do ibope, e ao invés do ibope perguntar para 3 mil pessoas para tirar uma média do Brasil, vão lá 110 milhões de brasileiros e declaram para o ibope que o seu voto é tal. Isso é aferição de vontade. O problema não é este, o problema é como eu constituo a vontade. Depois de 30 anos dizendo só é bom quem é de Deus, só ganha quem é de Deus. É isso. Agora, é uma decorrência lógica. Depois que eu passei 30 anos colocando os dominós de pé, é só o primeiro tiro no dominó, cai tudo de uma vez só. Portanto, se alguém vai dizer aqui em favor de minoria, em favor de mulher, em favor de homossexual, em favor de haitiano, em favor de direitos humanos, já começa a ter problema. Por quê? Meu problema não é simplesmente aferir votos. Veja, o problema da democracia não é a urna eletrônica é fraudada. Não é isto. O problema é que, mesmo não sendo fraudada, o povo inteiro é contra quem dá direitos sociais. Que o povo, por si só, vota em quem não dá o direito social, porque ele foi bombardeado, constituído, para que entenda que o direito social é ruim. Só que ele sofre por causa disso. E exatamente o pobre vota contra o interesse do pobre. E aqui é a estrutura da democracia. Toda a sociedade democrática do mundo só existe juridicamente porque antes, politicamente, sabemos controlar a opinião das massas. E se não é isso, meus senhores, é outra coisa. Então vamos lá, como é que eu torno o povo? Quando me interessa, o povo fica despolitizado. Vejam que hoje o povo está altamente politizado porque interessa. A politização do povo é contra certas coisas. Mas quando não interessa, o professor Camilo fez a pergunta aqui. Quem veio de não sei aonde? Quem veio de não sei o que mais? Querem ver um jeito de fazer despolitização? Quem é corintiano? Quem é são paulino? Quem é palmeirense? Quem é santista? Tudo bem, o assunto do povo não é política. O assunto do povo é, você é da religião tal? Você é da religião qual? Você é de qual igreja você é? Este assunto não passa por política. Só que passa. Por quê, meus senhores? Porque se eu sou da partido tal, se eu sou da igreja tal ou do outro tal, eu já sei em quem eu voto. Candidatos de Deus, candidatos contra isto, contra aquilo. Muito bem, eu já sei muito bem a minha modulação. O que estou dizendo para as senhoras e para os senhores é que o direito eleitoral não é apenas o conjunto das normas de direito eleitoral. Ele é uma prática social que deságua no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, por sua vez, não é neutro, porque não há nenhum ser humano no mundo que não seja constituído por horizontes do próprio mundo. Portanto, os juízes também têm a opinião de quem é bandido ou não. E vejam, meus senhores, esta opinião do senso comum de quem tem cara de bandido é trágica, psicanaliticamente. Por quê? Um juiz julga mais ou menos 100 pessoas por semana. Em época eleitoral, um juiz eleitoral vê 300 pessoas por semana para julgar, para decidir na hora. Aqui ele recorre a esse arcabouço que vem desde o tempo de criancinha, de bebezinho, no qual a pessoa branquinha, em geral, não precisa roubar. Pessoa negrinha, em geral, veio da favela. Pessoa com cara de pobre, em geral, vai me enrolar, porque é bandido, é malandro. A outra lá que tem uma cara de muito rica, essa aqui é a respeitável madame. Minha professora aos 7 anos,
olhava com um olhar snob para mim. Isto aos 44, quando eu sou juiz, tenho que julgar 100 casos numa semana. Passou uma pessoa com aquela cara da minha tia, muito bem. Passou uma com a cara do meu inimigo, muito bem, julgo do mal, pela pior forma possível. O que eu estou dizendo para todos é que os julgamentos do direito eleitoral, eles estão permeados por coisas mais absurdas. Isso eles vejam a tristeza que é o próprio direito, então não louvem as instituições. Olhem cientificamente para as instituições, mas não louvem. Há muitas pesquisas que dizem o seguinte: os juízes, quando julgam antes do almoço, condenam mais do que a partir das 2 da tarde. Sim, eles querem acabar rápido, enfim, estão de saco cheio, querendo almoçar. 2 da tarde já estão mais lentos, está fazendo digestão, já foi o dia. Vejam o horror que é julgamento de manhã e à tarde, só. Isto é para aquilo que nem o juiz sabe. Ele não sabe que de manhã ele é mais carrasco do que à tarde. E que dirá o que ele sabe? Porque esse juiz também tem uma opinião política, esse juiz também lê sites, jornais e revistas e televisões. A filha dele, princesa de 14 anos, que ele vai chamar o galã da malhação para ser o príncipe dela no dia da festinha dos 15 anos. Essa menina também viu não sei o que na internet que achou muito engraçado e mostrou para ele. E ele riu. Ou seja, ele está atravessado pela política de ponta a ponta, pelos meios de comunicação de massa de ponta a ponta. Então não louvem a imparcialidade do direito, nem louvem a imparcialidade do direito eleitoral. Saibam trabalhar com isto. Mas saibam, isto é a causa pela qual a exploração política e social de um país se dá. Portanto, isso aqui não é a causa da justiça de um país. Isto é a causa da exploração de um país. Neste atual momento, eu quero agora encerrar esta parte da minha reflexão. Neste atual momento, houve uma espécie de louvor e de primazia ainda maior daquilo que se chama, em termos jurídicos, de ativismo judicial. Muitos daqui já ouviram essa expressão ativismo judicial. Houve um louvor de que o Poder Judiciário interfira na política. Então eu posso soltar gravações confidenciais da Presidente da República, porque eu, juiz, digo que isso aqui é importante para o país. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse juiz seria preso imediatamente. Mas no Brasil é possível. E como é possível isso? Eu crio um clima pelo qual eu espero que o Poder Judiciário seja redentor. Eu espero que o Poder Judiciário rasgue a lei e faça cumprir a ordem, a justiça. Então, esta eleição de 2016, em especial, é uma eleição na qual nós temos uma expectativa da sociedade pedindo ao Poder Judiciário: vá para além da lei. Casse os perigosos de sempre. Casse os bandidos de sempre. E claro, meus senhores, casse de que jeito? Encontre qualquer coisa que dê justificativa para isso. Se eu joguei a público um grampo ilegal de uma Presidente da República e nada me ocorreu, qualquer coisa é possível, juridicamente. Então, eu estou dizendo, esse é o ativismo judicial que sempre existiu, mas nesse momento ele é, inclusive, louvado. Porque o pior, as faculdades de Direito louvam isso nos dias de hoje. Seus alunos batem palma, porque sentem, inclusive, são alunos de classe média, sentem que esse ativismo judicial é contra pobre. É contra certos elementos do Estado que nunca são os dele. Não pega branco bonito. Não pega homem bem instalado de Deus. E de Deus aqui é uma piada. Enfim, os senhores sabem bem. Coitado de Deus. O que eu estou dizendo para todos é que este louvor de um ativismo judicial faz o direito eleitoral desaguar simplesmente na opinião média, simplesmente no preconceito médio, simplesmente nesta visão ideológica média que alimenta uma sociedade. Portanto, infelizmente, minhas senhoras e meus senhores, o direito não salvará o mundo da ilegalidade. O direito é a legalidade e a ilegalidade ao mesmo tempo. Nesse quadro, não tem ilusão. Os senhores têm que trabalhar com o direito eleitoral, porque é a forma pela qual, inclusive, se manifesta uma eleição. Só isto. Mas não porque isto aqui é instrumento da cidadania, instrumento da democracia. Isto é a palavra narrada. Enfim, quem narra que é X é X. Se eu narrar que eu sou um colibri, eu sou um colibri. Enfim, isso a psicanálise já ensinou. Se a pessoa fala, eu tenho um problema enorme, eu vejo uma aranha na minha testa, a psicanálise diz, não fale para a pessoa, não, você é louco, você está passando por algum problema, não tem uma aranha na sua testa. A psicanálise tem que tratar isso como dizendo, se essa pessoa fala que tem uma aranha na testa, ela tem. Que ela se comporta como se ela tivesse. Então, precisa tratar exatamente este fato que ela narra.
O direito eleitoral narra que é da cidadania e da democracia. Muito bem, há um problema aí. Por quê? Porque as pessoas ouvem a palavra cidadania e ouvem a palavra democracia e têm o melhor possível de opinião dessas palavras. E nenhuma cidadania do mundo e nenhuma democracia do mundo tirou o pobre da favela. E nenhuma democracia do mundo o pobre foi expresso pelas condições pelas quais ele fosse libertado da pobreza. E todos votam. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, e as pessoas dizem, mas na próxima vez ele aprende. Toda vez ele erra. Ou seja, o problema é que a forma democracia, forma cidadania, são estas formas que permitem exatamente a reprodução da sociabilidade capitalista contemporânea. Portanto, os senhores têm que trabalhar com o direito eleitoral, mas sem louvá-lo. É o que tem na mão. Até porque ninguém vai se tornar vereador contra o direito eleitoral. Vai ter que colocar toda a prestação de contas do jeito que a justiça eleitoral quiser. Mas não tem ilusão de falar que isso aqui, então, é a aferição da democracia. Os brasileiros estão agora com tudo. Evitem. Vosso objetivo é ganhar uma eleição, mas também não queiram duplicar, dizendo ganhei uma eleição e a voz do povo foi ouvida, é a voz de Deus, etc. e tal. Não é nada disso. E o interesse do Zeco, junto com o João, junto com o cabo eleitoral fulano, junto com a participação da rádio, junto com a participação da televisão tal, é isso, no final das contas. Quando a gente trata neste nível, estamos desmistificando o direito eleitoral e estamos colocando toda esta vida jurídica na sua materialidade concreta. É só isso, meus senhores e minhas senhoras. São vereadores, prefeitos, governadores e presidentes, não as melhores pessoas, nem aquelas nas quais o povo deposita de fato o melhor das suas projeções de mundo. São só as que ganharam votos. E volto a dizer, vamos lá, eu dou esse exemplo para os meus alunos. Se eu for hoje a uma loja de discos, não sei se ainda existe em São Paulo, mas se eu for uma loja de discos, qualquer uma que parar aqui no centro de São Paulo, que os senhores encontrarem, parem e façam uma pergunta. Quem o povo vem aqui buscar mais discos e comprar CDs? Ivete Sangalo ou Mozart? Em qualquer loja de disco do Brasil vende mais discos da Ivete Sangalo do que do Mozart. E esta é a voz do povo. Esta é a opinião da democracia. O povo, quando se dirige a uma loja, é para ver Ivete Sangalo. Vocês vão dizer, a loja de disco acabou. Então eu faço o contrário. Imaginem o YouTube que só fosse do Brasil. Quantas pessoas acessam músicas da Ivete Sangalo? Quantas pessoas acessam música do Bruno Marrone? Quantas pessoas acessam música da banda Calypso? Quantas pessoas acessam Richard Wagner? Quantas pessoas acessam Mahler? Quantas pessoas acessam Vivaldi? Eu já sei, 40 milhões para Calypso, 10 mil para Vivaldi. As pessoas vão dizer, esta é a democracia, a voz do povo é a voz de Deus, fizemos certinho, o YouTube não está mentindo, não é que o YouTube é uma forma de ferramenta da internet mentirosa, que as pessoas só escutam Vivaldi e ele fica dando só likes para MC Bin Laden, MC Gui, sei lá, qualquer coisa aí que existe no mercado. Muito bem, eu sei que o MC Gui, que eu não sei nem quem é o MC Gui, mas me falaram, meus alunos, que existe o MC Gui, o MC Gui tem mais like que o Vivaldi. Eu já sei de antemão, eu não sei nem quem é o MC Gui, mas ele tem mais like, mais curtida de YouTube do que o Vivaldi. E isso é exatamente a estrutura da sociabilidade. Por quê? Agora vem aquilo que eu comecei falando para encerrar com isso. A estrutura da sociabilidade, politicamente, constitui pessoas. Se desde um dia de vida, meu pai e minha mãe ouviam Tião Carreiro e Pardinho, e depois evoluindo vai dar no Taeme Thiago, porque Tião Carreiro e Pardinho não vai evoluir para Mozart. Vai evoluir para Bruno Marrone, vai evoluir para aqueles dois que um dia estavam comigo no avião, os dois mais fortinhos, César Menotti e Fabiano, enfim. Vai evoluir para isto, quando é moderno. E de César Menotti e Fabiano vai evoluir para sertanejo universitário, que é o horror de um professor universitário, ver o nome sertanejo universitário, chegar para isto. Como eu prefiro a inteligência dos secundaristas que estão aí ocupando escolas do que a música dos universitários. Sim. Ou seja, ensino médio, aquela pergunta do Silvio Santos, você é mais inteligente que o aluno da quinta série? A resposta é não. A vida emburrece um ser humano. Muito bem. Que até agora não vi universitário ocupar a sua universidade, mas assim, só alunos de ensino médio. Então o que eu estou dizendo para todos é que tal qual alguém foi constituído desde a infância, para só escutar isso pelos pais, ele fala, bom, mas eu posso me emancipar dos pais? Posso. Aos 9 anos eu posso chegar na escola e as pessoas mostrarem no WhatsApp que a música da moda não é mais
Tião Carreiro e Pardinho. A música da moda agora é Anitta. A música da moda agora é a Tati Quebra Barraco. Muito bem, eu me emancipei do gosto dos meus pais para cair no gosto dos meus amigos. E então, um dia, aos 20 anos de idade, por conta própria, ninguém está distorcendo meu cérebro, fazendo lavagem cerebral. Aos 20 anos, liguei o computador, pus no YouTube, não sei nem digitar Mozart, não sei nem digitar Schubert, não sei nem digitar Mahler. A pessoa não tem nem notícia que Mahler existe. E se ouvir eu falar Mahler, não sabe escrever. E, no entanto, vejam, Taeme e Tiago também não é fácil de escrever. Taeme. E a pessoa escreve. César Menotti é tão difícil quanto Menotti, quanto Mahler. Só que a pessoa escreve. MC Gui, MC Bin Laden, também. Vejam, MC, nenhum brasileiro sabe o que é MC. Mas ele é tão automático que ele põe a letra M, a letra C, que ele já sabe escrever. Só que ele não sabe escrever Wagner. O da música, porque tem um colega chamado Wagner, que ele chama de Vagninho. Esse Vagninho, ele sabe até escrever o nome. Mas o Richard Wagner, ele não sabe escrever o nome dele. O que eu estou dizendo para todos é que, automaticamente, o povo inteiro ouve MC Gui e não ouve Richard Wagner. Isso eles vão dizer, mas esta aferição está errada. Não, a aferição está certíssima. O direito eleitoral do YouTube, que seria... Será que o YouTube frauda os likes? Ele não frauda, está certíssimo. Eu solto o povo escuta isto. Tal qual eu solto o povo vota em quem é contra ele. Porque quem é pobre, ouviu a vida inteira que pobre é feio. E como é que ele vai votar em outro feio? Ele só pode votar no bonito. E vejam, meus senhores, isso é uma tristeza. Eu tenho uma história de muitos anos de proximidade com o movimento negro, inclusive, com o movimento de mulheres, de minorias e de sindicatos e trabalhadores. Isso é uma coisa muito séria. O negro, desde que é criança, aprendeu que a Xuxa é a bonita. E, portanto, no dia que ele vai votar, ele não vota no negro. A mulher aprendeu desde a infância que o lugar dela é na cozinha. Como é que ela vai gostar da Dilma? Sendo que toda a mãe dela falou para ela e a avó que ela tinha que cozinhar, jamais mandar no seu marido. Ou seja, a mulher não gosta de candidata. O negro não gosta de negro. E assim sucessivamente. O que eu estou dizendo é que a nossa Constituição é esta. Depois, é somente o direito eleitoral fazer o censo. Qual é o censo? Em quem você quer votar? O pobre vota no rico. O problema não é do direito eleitoral. Aí as pessoas perguntam para mim, como perguntaram aqui no intervalo, professor Alisson, mas que lei eu posso fazer para melhorar então as eleições? Nenhuma. Tem pouquíssima coisa que eu posso fazer na lei. Posso inclusive evitar financiamento privado de campanha, exigir financiamento público. Tem umas 3 coisinhas só. Só que o fundamental não é isso. O fundamental é o quê? Que eu já ensinei desde de antemão que o explorado do mundo não pode gostar de si. E vejam, meus senhores, vão falar, uma menina negra de 6 anos que viu a Xuxa, que isso tem a ver com campanha eleitoral, tem tudo a ver. No dia que ela olhou no espelho e falou, eu não pareço a Xuxa, eu não pareço a Eliana, eu não pareço a Angélica, que são as bonitas, então eu sou feia. Se um dia eu escutar aos 24 anos de idade uma pessoa dizer, eu, mulher negra, não me sinto representada pelo ministério tal, tudo bem, eu já sei que eu, mulher negra, é a coisa feia, e então esse ministério é bom. Esse ministério decide por mim. Esse ministério decide aquilo, tal qual a Xuxa foi o meu modelo da infância. Olhem a tristeza psicanalítica. A política não é uma questão de direito eleitoral. Que a política não é uma questão de saber se a prestação de contas está certa ou errada. Isso é o de menos. Isso eu tenho que falar para assessores de candidatos a vereador, porque exatamente é o assunto do dia a dia. O problema político não cabe no direito eleitoral. Ele é muito mais profundo do que isto. Portanto, eu quero tirar de antemão também uma questão a todos. Os que me perguntam, se nós melhorarmos o direito eleitoral, mudará a vida eleitoral? Residualmente, muda alguma coisa. Aposto em especial nesse financiamento público de campanha contra o poder econômico. Mas só. O problema do direito eleitoral é o problema da nossa sociabilidade. Depois que eu ensinei a pessoa a gostar do Taeme Tiago, a gostar do Bruno Marrone, não tem jeito de eu gostar do Wagner posteriormente. Eu tenho que fazer muito esforço para salvar um. Eu sou professor da USP. Meus alunos da USP não escutam Wagner, tirando meia dúzia, o resto escuta Taeme e Tiago. Quando eu sou paraninfo de turma, qualquer faculdade que me chama de patrono paraninfo, ao final do dia da formatura, a melhor faculdade do Brasil e a pior, eu acabo o discurso, cai balão, o pai de qualquer aluno da pior faculdade, da melhor, pega uma buzininha, aperta, sai uma espuminha, a mãe levanta uma faixa dizendo, filho, você é o filho mais lindo do mundo, estado mãe, qualquer faculdade, de qualquer pessoa,
Eu acabo o meu discurso o mais alto possível, as pessoas choram, ao final vem, We are the champion. Da pior faculdade e da melhor faculdade. E logo em seguida, amigos para sempre. Ou seja, o nosso gosto musical, não importa se é elite ou povo, é de qualquer coisa. E um dia me chamaram para ser paraninfo de um curso que não era de direito, fiz o mesmo discurso e ao final também cantou We are the champion. E um dia me narraram, me mostraram num celularzinho, que já tem formatura de pré-primário agora, antes de entrar na primeira série. As escolinhas, principalmente as particulares, querem roubar dinheiro dos pais, então precisam inventar a festinha. Muito bem. Aos 6 anos de idade, a criancinha, após 2 anos na escolinha de pré-primário, a criancinha faz uma filinha, a tia fica na frente, dão um canudinho simbólico para as criancinhas, que canta logo em seguida We are the champion, amigos para sempre. Ou seja, da universidade até o pré-primário, a cultura é a mesma. E qual é a cultura? As pessoas já estão moduladas politicamente para gostar do mesmo. Tanto é que de 23 anos na universidade, ou de 6 no pré-primário, a música é a mesma. O pai fica feliz do mesmo jeito, leva o uísque para casa para beber aos 6 anos, meu filho já entrou na primeira série, ou aos 23, meu filho já é advogado. Muito bem, meus senhores, é o mesmo uísque, é a mesma festa, é a mesma coisa. O que nós temos aqui, no final das contas, é uma produção pré-fabricada de massas de pessoas. Nesta produção, a democracia é ótima. Por quê? Porque eu já monto de antemão o que é uma pessoa, depois eu fico perguntando para ela, o que você gosta? Todo mundo gosta da Taeme Thiago. Eventualmente troca pelo Luan Santana. É o partido que os senhores têm aí. Um é o Luan Santana, o outro é o Taeme Thiago, o outro é o Bruno Marrone, e os senhores escolham aquele que é o melhor. E, eventualmente, quem é Mozart tem traço de votos. Não tem traço, tem 100 mil votos numa cidade que tem 110 milhões de votantes. É o que nós temos por aí, em geral, na nossa estrutura social. Senhoras e senhores, eu quero dizer, neste final, que possam, aqui todos, ampliar o espectro do que é o direito eleitoral e a própria política. Nós erramos. Eu conto isso na base de alegria, mas isso é uma tristeza. Nós erramos numa sociedade como a brasileira, porque 150 milhões de pessoas vivem extremamente de modo mau, horroroso, sofrido, sem casa, sem teto, sem saúde, sem condições. E nós, às vezes, damos risada e dizemos, isto é a democracia, estas são as instituições. É muito pior que isto. Nós vivemos um quadro no qual o horror fala em nome do direito, e fala em nome do direito eleitoral, fala em nome da política. Portanto, esta posição fundamental de todos nós não é nem por nós, não é nem para que os seus candidatos ganhem eleição, é fundamentalmente, é porque só pode haver um sentido na ação política, que é a transformação da sociedade, a transformação da condição das pessoas. É por isso que eu tive esta esperança, e tenho essa esperança de formar aqui uma turma, pelo menos, da elite do pensamento sobre a política, sobre o direito e sobre o direito eleitoral. Não para que seus candidatos ganhem, mas para que a sociedade possa ser outra, e um dia, daqui a 200 ou 300 anos, digam, teve escravidão, teve pobreza, teve miséria, cidade riquíssima e gente paupérrima, até o dia que uma geração resolveu transformar este mundo, e esta geração, então, pôde entrar para a história. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Quantas tem? Acho que só tem 3. Bom, agradecemos aqui a exposição do professor Alisson Mascaro. A gente está com um problema aqui no horário, a gente recebeu 3 perguntas aqui apenas, mas por conta do horário aqui da agenda, o professor Alisson vai ficar à disposição aqui para conversar sobre esses temas que foram colocados, mas por causa do horário a gente vai ter que encerrar aqui a exposição, convidando todos a comparecer aqui na quinta-feira com a aula do professor Renato Ribeiro, tá bom? Um bom dia para todos e até a próxima aula. Tá ótimo. A lista de presença está